Geograficamente, o Monte Moriá fica em Israel, na cidade de Jerusalém. Historicamente, nele foi construído o Templo de Salomão, e hoje, seu muro de contenção é conhecido como o Muro das Lamentações. Mas espiritualmente, seu significado vai muito além. Sua primeira e mais importante menção na Bíblia acontece quando Deus pede a Abraão que leve seu filho Isaque à terra de Moriá e o ofereça em sacrifício no monte que ele mostraria. E mesmo sentindo a dor de perder o seu único filho, Abraão obedeceu. Pai! Abraão! Abraão! Eis-me aqui, Senhor. Não estenda a mão sobre o menino e não lhe faça nada, porque agora eu sei que você teme a mim, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. O Monte Moriá testemunhou o maior gesto de confiança, a maior atitude de dependência do ser humano a Deus, e também testemunhou o maior juramento que Deus fez. Eu verdadeiramente te abençoarei e grandemente multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, como a areia na beira do mar. Espiritualmente hoje, o Monte Moriá é pela fé cada altar, que recebe as lágrimas e os pedidos, que conhece a dor das pessoas. E quando esta dor é misturada com a fé, ela se materializa em um perfeito sacrifício, em uma perfeita entrega. Deus enviou Abraão a um lugar onde ele nunca havia estado, para alcançar o que ele nunca havia alcançado. Naquele lugar, desconhecido de Abraão, Deus já sabia o que iria fazer. Hoje, Deus chama os filhos de Abraão para a maior campanha de fé para a transformação de vidas. A Fogueira Santa do Templo de Salomão. Em busca do Espírito Santo, e para os que já o receberam, do cumprimento das demais promessas. O encontro com Deus de Abraão, no altar escolhido para este decisivo desafio. A mesma jornada de fé que Abraão fez, quando, em obediência à voz de Deus, se levantou e foi. É a jornada que hoje farão os que aceitarem este convite. A difícil, mas recompensadora jornada dos que vão ao extremo da obediência, para alcançar a mais desejada promessa. Nos passos de Abraão, rumo ao Monte Moriá. Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções. Daqui a pouquinho estaremos realizando uma oração em seu favor. Você já deve preparar um copo com água e deixar perto do seu televisor. Estamos falando a respeito da fogueira santa no Templo de Salomão, na fé de Abraão. Este homem que, quando chamado por Deus, obedeceu e andou com Deus 100 anos. E tudo que Deus prometeu que lhe faria, Deus cumpriu. Assim é a palavra de Deus. É o que está escrito: provai e vede que o Senhor é bom. Você que está enfrentando dias difíceis, momentos complicados na sua vida e talvez não tem mais tido forças para lutar. Parece que todos os seus recursos já foram esgotados, não há esperança de dias melhores. Entre em contato conosco a partir de agora através do 11 3573 3535 para você ligar e conversar com um de nossos atendentes.
pelo WhatsApp 11 3573 3500 e também através do Pastor Online. Esse serviço é gratuito, você não paga absolutamente nada. Nós vamos te ouvir, te orientar, dar a você a direção que você precisa tomar a fim de mudar a história da sua vida. Você vai agora acompanhar um fato real. 2 vidas, mãe e filha. O sofrimento por causa das drogas. Vidas destruídas. E como isso foi restaurado por meio da fé. A fé que crê no impossível. A gente já volta. Quando o vício invade uma família, quem mais ama é quem mais sofre. Era muito sofrimento. Era vício nas drogas, era no crack, na maconha, na cocaína, na bebida, noites de sono perdida. E por causa desses vícios, eu já não conseguia estudar. Isso me causou uma depressão, uma tristeza, um vazio. Eu me sentia a pior das criaturas. E por conta desta situação, houve um momento de vender até o que tinha dentro de casa. A situação já era difícil, mas aí tirar de dentro de casa 5 quilos de arroz para levar na bocada para vender, para trocar, né? Houve uma situação que ficava dias fora de casa. E quando chegava a notícia, a família tinha que buscar. Mas esta não é a história da minha filha. Esta é a minha história, porque era eu que dava trabalho para os meus filhos. Eu que deixava meus filhos sozinhos. Eles passavam fome por minha causa, porque eu era a mãe do crack. Eu é que usava droga. A negligência com os próprios filhos. Como uma mãe chegou a esse ponto? Tudo isso começou com a perca de um companheiro, porque eu já tinha minhas filhas e ele gostou de mim. E com isso, ele me assumiu. E eu engravidei. Fiquei grávida, né, do meu filho e ele tinha um problema de pressão alta. E ele veio a falecer por conta da pressão alta, por conta de não se cuidar, de beber, de jogar. E eu fiquei sozinha. E aí veio o fundo de poço, porque eu precisava continuar cuidando dos meus filhos. E eu não tinha como pagar aquele aluguel. Aí eu precisei ir para uma comunidade, morar na casa da minha irmã. Ela me cedeu um quartinho, eu fui morar ali. E para piorar, a minha irmã me apresentou o crack. Foi a primeira vez que eu coloquei o crack na boca, eu me perdi. Eu lembro que na época minha mãe, ela chegava de madrugada, cheia de bebida, assim, com crack, que ela já tinha usado muito. Ela tinha dias que ela manifestava dentro de casa, a gente já não tinha nada. E o pouco que tinha, ela quebrava tudo. O que mais marcou foi a questão de ser garota de programa, de se prostituir. E a prostituição também era para sustentar os vícios. Eu me sentia um lixo, porque eu tinha o desejo de mudar, mas eu não conseguia. E com essa situação, eu tive que me tornar madura muito cedo, porque eu tive que começar a trabalhar para tentar trazer um pouco de alimento para casa, porque era falta de tudo. Tinha dia que nós tínhamos apenas o arroz e o vinagre ali para poder se alimentar. Ela obrigava eu e a minha irmã a ir na boca de fumo para comprar a droga ali fiado. E isso foi criando um ódio muito grande da minha mãe. Porque eu pensava, como é que uma mãe faz isso com um filho? Eu me lembro de uma discussão que você disse que não gostava mais de mim. Perdão, pastor.
que você chegou a dizer que me odiava. Aquilo doeu. No fundo, eu amava a senhora, mas por conta desse sentimento de dor, de mágoa, falava muito mais alto. A dor causada pelas palavras da filha levou Miriam a se sentir um lixo. E pensando ser uma pedra no caminho de seus filhos, ela decidiu que sair da vida de todos seria melhor. Eu comprei crack, comprei muita bebida. Aí eu comprei um veneno de rato, aí eu misturei tudo. Eu misturei aquele monte de comprimido, eu misturei esse veneno de rato e fiquei bebendo com cachaça e usando droga. Porque eu tinha certeza que ali eu ia morrer. Aí eu fiquei no banheiro fazendo isso. Apaguei ali. Quando eu acordei, eu estava no hospital. E ali eu descobri que eu tinha tido um princípio de overdose. E nessa época, foi exatamente quando eu estava escutando a rádio da igreja. Aquela programação, ela me trazia uma certa paz. E aí, o pastor, ele fez um desafio para que a pessoa que chegasse naquele dia, nada ia se tornar igual na vida daquela pessoa. E eu não medi esforço. Naquela mesma hora, eu me troquei, peguei meu irmão, que era pequeno, e chegando ali, eu aceitei aquele desafio. Comecei a lutar pela minha mãe. Eu via que muitas mães ali lutavam pelos seus filhos. E meu objetivo ali era lutar pela minha mãe. Ela estava muito mal, ela chegou a ficar em coma. Mas Deus, ele começou a trabalhar dentro dela, lá naquele hospital. Só que, na verdade, eu também precisava de ajuda. Porque como que eu poderia ajudar ela se por dentro eu estava em pedaços, precisando desse socorro que só poderia vir do próprio Deus. Era sair daquela mágoa, era sair daquela depressão. Então, com isso, eu me libertei e fui agraciada por ter o Espírito Santo. Com isso, a minha vida ela se transformou, porque eu encontrei a verdadeira alegria. Do lado de fora, a minha mãe continuava tudo igual. O problema ainda estava ali, a mãe ainda... Mas dentro de mim veio uma força, algo que veio do céu. E ali naquela situação, eu me vendo ali cheia de aparelhos, eu fiz uma oração ali. E eu falei para Deus que se Ele me tirasse daquela situação, me desse uma oportunidade, a porta que Ele me mostrasse eu ia entrar e eu não iria sair mais. E foi assim que eu saí do hospital. E assim que eu tive condições, eu fui para a casa de Deus, eu fui para a igreja. Foi muito forte porque eu estava tão sedenta, eu estava tão sofrida, a dor era tão grande que eu tinha aquela necessidade, aquela sede de Deus. Eu também comecei a buscar, comecei a lutar e Deus ele foi me curando, porque eu tinha muita mágoa, tinha muita dor, muita tristeza. Então, quando chegou a Fogueira Santa, foi a oportunidade de eu me lançar e de eu mostrar para Deus que eu queria algo com Ele, que eu tinha sede de Deus. Eu queria essa paz que tinha nos olhos da minha filha. E era o Espírito Santo. Então eu me lancei. Depois de ter vivido tanto tempo por meras pedras de crack, subir as pedras do altar para entregar a própria vida para Jesus, a pedra fundamental. Ali eu me derramei e eu falei para Ele, eu falei para Deus, Deus, eu não sou nada, eu não sou digna nem de pronunciar o nome do Senhor, mas eis-me aqui, Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Teu Espírito. Porque sem o Senhor, o que vai ser da minha vida? Se eu voltar para esse mundo, o que vai ser de mim? E quando eu passei por aquele altar, a gente não precisa chegar nem até o final, né?
ali Deus ele entrou dentro de mim, porque é uma coisa assim muito, sabe, não tem como assim a gente explicar, mas a sensação maravilhosa do perdão, da certeza de que tudo vai dar certo, de que tudo vai mudar, que Deus é com a gente, foi isso que aconteceu comigo. Eu não desci sozinha, eu desci na companhia dele. Uma nova Miriam encontra uma nova Fabiana e juntas agora constroem o relacionamento que Deus idealizou entre mãe e filha. A gente se tornou melhores amigas. Eu falo que eu entreguei uma mãe para o altar e o altar me deu outra mãe. A gente faz os nossos almoços, as nossas brincadeiras. Eu tenho um esposo presente. Hoje eu tenho uma mãe de verdade, uma companheira, uma amiga. É a mãe que verdadeiramente eu sempre sonhei. Depois dela veio a minha irmã, veio meu irmão, veio meu cunhado. Então hoje nós compartilhamos dessa mesma fé. Deus pode suscitar das pedras filhas de Abraão. E eu era uma pedra, sim, mas era uma pedra de crack. E Deus mostrou que tem jeito. Olha eu aqui. Eu te amo, mãe. Eu te amo, filha. De um lado, um exame e a palavra de doença. Do outro, a palavra de Deus, eu sou o Senhor que te sara. De um lado, as palavras da falência, dívida e miséria. Do outro, a palavra de Deus, abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medida. De um lado, a palavra do divórcio. De outro, a palavra de Deus. O que Deus uniu, não separe o homem. Para cada palavra de ameaça, para cada palavra de morte, para cada má notícia, há uma palavra vinda do próprio Deus para desafiar. A palavra que nos agarramos com convicção prevalece. A palavra de Deus é Deus em espírito, por isso ela nunca irá falhar. Prepare-se para a Semana do Está Escrito, de 7 a 14 de julho. Durante 7 dias, desafiaremos a sentença do mal diante de Deus. A partir deste domingo, às 7, 9h30 e às 18 horas, em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar. E nós já estamos vivendo a Semana do Está Escrito. Aliás, Mariana hoje é prova viva do cumprimento da palavra de Deus. Através da sua filha, Fabiana, ela encontrou-se com o Senhor Jesus. E olha que mudança, que transformação que Deus fez na vida dela. É isso que Deus faz, meu amigo, minha amiga, quando Ele entra na vida de uma pessoa. Quando o mal entra na vida de uma pessoa, ele entra para roubar, matar e destruir. Mas quando Deus entra na pessoa do Espírito Santo, Ele restaura, Ele cura, Ele transforma, Ele salva a vida da pessoa. E é essa oportunidade que está chegando para você através da fogueira santa no Templo de Salomão. Se você quiser saber mais a respeito deste propósito de fé, venha hoje ao Universal. E nós estaremos, em dado momento da reunião, falando a respeito de como você pode fazer para participar da Fogueira Santa. Olha só esse texto que nós separamos para você hoje. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades, e enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Livrar você, salvar você das suas dificuldades. Fazer com que a palavra dele se cumpra na sua vida.
Mas para que isso aconteça, você precisa buscá-lo. Você precisa dar um passo de fé na direção dele. E hoje, quarta-feira, nós estaremos vivendo uma noite muito especial. Logo mais às 7h, teremos a vigília do Espírito Santo. Uma noite para as pessoas que querem preencher o vazio da alma. Você que reconhece que por mais que você tente, por mais que você se esforce, você não tem conseguido preencher esse buraco que está dentro de você, que nada satisfaz, que nada te realiza, conquistas materiais, sucesso profissional, dinheiro, família, casamento, filhos, amor, viagens, passeios. Nada disso foi capaz ou tem sido capaz de preencher o vazio interior. Logo mais às 7h nós estaremos aqui nesta vigília. Vamos começar às 7h em ponto e vamos terminar por volta das 9h. Se você tem interesse de resolver o seu maior problema, que não é um problema exterior, não é algo do lado de fora, é o problema interior, é o problema da alma, então você fará o seu esforço para estar na igreja hoje. Se você mora em Florianópolis, você pode participar conosco na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro, com estacionamento e creche para todos. Gratuitos, você não paga absolutamente nada. Você pode trazer suas crianças, elas vão ficar na creche durante a reunião. Você que vem de ônibus, todas as linhas que param ou passam pela Avenida Mauro Ramos param na porta da Catedral, tanto sentido bairro quanto sentido centro. Agora, entenda, para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, você tem que dar um passo de fé. Você tem que sair daí de onde você está e chegar aqui. Se você me assiste de qualquer outra localidade dentro do estado, basta você acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o Universal mais perto de você. Norte, sul, leste, oeste do estado, nós temos a Igreja Universal. E você que está em São Paulo pode participar desta vigília no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 20 horas, com o Bispo Macedo. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós estaremos vivendo a vigília do Espírito Santo dentro da semana do Está Escrito. Aliás, foi mais de uma vez você encontra na Bíblia Deus prometendo o derramamento do Espírito Santo na vida daqueles que creem. E isso tem que acontecer na sua vida. Vamos a esse intervalo que fala dessa noite especial e a gente já volta. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. E foi numa quarta-feira que Ele me deu o maior presente. Ele me deu a maior razão do meu viver hoje, que é o Espírito Santo dele dentro de mim. Eu falei para Deus o seguinte, eu lembro como se fosse hoje, meu Pai, se isso aí é o Espírito Santo que esses homens falam, então eu quero receber. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso quando eu recebi o Espírito Santo, porque a coisa melhor que existe, que é a certeza da salvação. Isso eu não troco por nada e nem por ninguém. Deus existe. E Ele não existe lá em cima. Ele existe para morar em nós. Isso é a maior riqueza, isso não tem dinheiro, isso não tem realização financeira, profissional, sentimental, nada que se compare à presença de Deus e à presença de Deus dentro de nós. Nesta quarta-feira, véspera do início do jejum de Daniel, a vigília do Espírito Santo. Durante a semana do Está Escrito, uma noite especial, que será marcada por uma profunda busca do cumprimento da maior promessa escrita: a descida do Espírito Santo em todas as igrejas universal. Vale a pena você fazer o esforço para estar presente nesta noite. Aquilo que você tiver que fazer para chegar é a sua parte, é com você. Mas uma vez chegando, aí você deixa com a gente. Porque nós vamos trabalhar, nós vamos nos esmerar, a fim de que você saia daqui hoje com o Espírito de Deus. A fim de que você saia daqui hoje transformado. Que o seu interior seja preenchido pelo poder do Altíssimo. É promessa do Pai e vai se cumprir
na vida daqueles que creem. Eu já tenho meu copo com água preparado, é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro neste momento por todos os que estão acompanhando esta programação. Há muitas pessoas que se identificaram com a história da Mariana, da Miriam e da Fabiana. Pessoas, meu Deus, que têm na sua família familiares viciados, pessoas que estão se autodestruindo e fazendo os demais sofrerem por conta de um vício. Casos perdidos aos olhos da ciência e da sociedade, mas não para o Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poder, é grande. Então, meu Pai, que através desta água que essa pessoa tem em mãos agora, neste copo, nesta garrafa, seja, meu Deus, um sinal de cura, de libertação, de alívio, e que essa pessoa veja que a Tua palavra funciona. O que está escrito se cumpre na vida daquele que crê. E esta pessoa possa ter forças, ânimo, disposição para vir à Tua casa, meu Deus, na vigília do Espírito Santo, logo mais, às 19h. E eu tenho certeza que haverá manifestação do Teu poder. É o que nós determinamos pela fé, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus e não se esqueça, Semana do Está Escrito, uma oportunidade única para você colocar à prova a palavra de Deus e ver que Deus é bom. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Neste mês de julho, o Templo de Salomão completa 10 anos. Uma década impactando milhões de pessoas de vários lugares do mundo. E você tem a oportunidade de fazer parte desta celebração. Em 10 dias de eventos inesquecíveis que vão marcar a sua vida. De 22 a 31 de julho, uma programação especial e inédita. Cada dia focado especificamente em uma área da sua vida, para uma mudança completa. Você não pode perder. A entrada é gratuita. Chegue cedo para aproveitar todos os detalhes desses dias únicos. Acesse aniversariodotemplo.com e saiba mais detalhes deste grande evento. O período de maior dedicação e de maior comunhão para o recebimento da maior promessa divina, o Espírito Santo. Prepare-se para o jejum de Daniel, de 11 a 31 de julho, 21 dias de imersão nos pensamentos de Deus. Saiba como participar no Templo de Salomão ou em qualquer igreja universal mais próxima de você. Uma injustiça, uma ferida profunda. Será que a vingança pode aplacar essa dor? Descubra como recuperar a paz e voltar a viver. No mais novo livro do Bispo Edir Macedo, O Prazer da Vingança. Já disponível nas melhores livrarias ou pelo arcacenter.com.